Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse Evangelho costuma ferir sensibilidades. Vamos acompanhá-lo passo a passo para que nós o compreendamos bem. Se vocês escutaram, Jesus está numa região de pagãos. A região se chama Tiro e Sidônia. Sua missão leva a palavra de Deus para um território de inimigos. Ora, vocês sabem que aqueles que não estão dentro dos limites de Israel são considerados inimigos. Sendo assim, nessa região uma mulher cananeia vem até Jesus. Cananeus e judeus são povos que não se dão, não têm a mesma religião, não têm a mesma crença, não creem no mesmo Deus. Mas essa mulher cananeia chama Jesus de filho de Davi e pede a ele socorro. Quer dizer que essa mulher, mesmo sendo de um povo estranho, de uma religião estranha, chama Jesus Cristo com um nome que pertence ao povo de Israel, à fé de Israel. Ela pede o socorro de Jesus e diz para Jesus curar sua filha que está possuída por um demônio. Só aqueles que acreditam no Messias, no filho de Davi, acreditam naquele que pode libertar dos demônios. Só o Messias liberta dos demônios. Era assim que se acreditava no Messias na época. Quando ele viesse, ele libertaria as pessoas do mal. Parece que essa mulher então, mesmo de um povo estranho, crê em Jesus Cristo. Procura-o porque crê. Procura-o porque tem fé. Mas a atitude de Jesus é meio incômoda. Vocês escutaram bem? Jesus Cristo diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus Cristo limita a sua missão ao território do povo de Deus. O que ele está fazendo então em terras estranhas? Se ele limita a sua missão apenas às ovelhas perdidas de Israel, o que ele foi fazer em Tiro e Sidônia? Essa é uma primeira questão curiosa. A segunda questão é, parece que essa mulher compreende melhor o messianismo de Jesus do que o próprio Jesus, aparentemente. Porque ela o entende como um Messias que pode fazer milagres até fora de Israel.
Seu messianismo não foi destinado só a poucas ovelhas, mas a todos. Então parece que o seu olhar é mais amplo que o de Jesus. Os discípulos de Jesus estão tomados pelo preconceito. Senhor, manda embora essa mulher, porque ela nos atormenta. Quando ela se aproxima de Jesus e pede-lhe socorro, Jesus diz algo mais cruel ainda. Não fica bem tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros, aos cães. Essa imagem dos cachorros, dos cães, é uma imagem aplicada aos pagãos. Parece que Jesus, então, compartilha o preconceito de Israel. Será isso? Estamos diante de um Jesus preconceituoso? Que escândalo! Pois essa mulher responderá então a Jesus: Senhor, mesmo os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Tudo bem que vocês pensem que eu sou uma parte dos cães, mas também eu quero me alimentar dessa mesa. Também eu quero receber de ti, Senhor, aquilo que vai distribuído aos filhos. Vejam, antes que a gente acredite que Jesus Cristo é um homem preconceituoso com resistência de ajudar essa mulher, é preciso compreender que este evangelho está numa parte destinada aos discípulos. Os discípulos precisam abrir a mentalidade. São os discípulos que precisam abrir os olhos para compreender quem é Jesus. E precisam entender que a sua missão é destinada não só a um grupo, mas a todos. A palavra de Deus não pertence a pequenos grupos. A ação de Jesus não pertence a certas pessoas, a certos agrupamentos, a bolhas. A missão de Jesus não está destinada a um círculo social, religioso. Os discípulos precisam deixar cair as escamas dos olhos. Como? O evangelista então realiza uma grande catequese. Fazendo o quê? Mostrando que se Jesus ouviu uma mulher pagã, cananeia, pecadora, e lhe deu atenção e considerou a sua fé, o que os discípulos devem fazer? Passar a ouvir mais as mulheres, os pagãos, os pecadores. Passar a prestar mais atenção àqueles que eles discriminam logo de início. A conduta de Jesus é catequética. O evangelista nos mostra, apontando em Jesus, o nosso erro. A partir de Jesus, que ouve a mulher, reconhece nela a sua fé, nós também somos chamados a nos abrir ao diferente. Ao diferente e àqueles que estão fora dos grupos. Muitas vezes a nossa fé está fechada em bolhas. Muitas vezes a nossa religião está fechada em preconceitos. Já viram que muitas vezes os nossos preconceitos vão com nomes de animais? Aqui apareceu assim, como cachorro. Não vamos repetir os nomes de animais que servem para atestar preconceitos por aí. Mas geralmente quando a gente tem um preconceito, esse preconceito vai com o nome de um animal. Para os negros, para os homossexuais. Geralmente isso quer dizer que nós descaracterizamos a pessoa humana, não a consideramos como pessoa. Esse é um grave risco para os religiosos de todo tempo, fechar-se nos seus preconceitos. Por isso o evangelho precisa ir longe, dizendo assim, se Jesus se abriu, nós também precisamos nos abrir. Se Jesus fez uma torção, parece que a comunidade precisa acompanhá-lo nessa torção. Portanto, aqui nós temos quase como que um gesto profético em Jesus Cristo. O que ele faz serve de exemplo para que nós façamos. Onde ele escuta, nós precisamos escutar. Se são os pagãos, se são os de fora, se são esses que precisam ser ouvidos, passemos
a lhes prestar atenção, pois talvez eles nos tenham a ensinar muita coisa. Sim, talvez os pagãos, talvez os ateus, talvez os não religiosos, talvez os de outra religião tenham muito a ensinar a nós, que nos dizemos muito cristãos. Talvez tenham muito a dizer a nós, que nos achamos muito santos. Talvez tenham muito a guiar-nos, a nós, que nos achamos donos da verdade. Porque muitas vezes nossa fé põe escamas nos olhos e nos enchem de preconceitos. Talvez eles saibam amar e acreditar mais do que nós, como aquela mulher cananeia. Poder ter sido tratada como uma cachorra, uma cadela, mas mesmo assim ter apresentado uma fé persistente, perseverante. Muitos são tratados assim, como os de fora, excluídos, jamais participantes, e mesmo assim perseveram numa fé e num amor que são escandalosos para nós que nos dizemos muito cristãos. O evangelho de hoje pode ser chamado de a conversão da missão. A missão não é para um grupo fechado, mas para todos. Se a gente não compreende que o evangelho de Jesus Cristo e sua salvação é para todos, nós não estamos compreendendo Jesus. Amém. Amém.